Fala, Psis! E aí, como vocês estão? Espero que bem. E aí, preparadas para iniciar mais uma semana, mais um podcast e exercitar a escuta de uma forma diferente? Então, bora lá. Vamos iniciar mais um podcast O Caminho. E para continuar no mesmo ritmo, adivinha quem está do meu lado? A minha esposa maravilhosa, doutora Sigrid Veloso. Bom dia, meu amor. Olá, bom dia, meu amor, tudo bem? Mais uma vez aqui, muito feliz, muito alegre de estar aqui com vocês. Hoje a gente vai receber mais uma outra convidada, a Tayla de Oliveira, vai falar um pouquinho, vocês vão perceber no sotaque dela, que sotaque gostoso, que não é daqui do Nordeste. Tayla, por favor, se apresenta um pouquinho pra gente. Olá, bom dia pessoal. Sou a Tayla Oliveira, sou psicóloga, sou casada, tenho um filhinho de 4 patas, sou do Rio de Janeiro. Ah, maravilha. Sou chocólatra. Então somos dois. Amo praia, já estou aí na área de RH há quase 20 anos. Sim. E Tayla é psicóloga, não é isso? Sou psicóloga. Psicóloga. Desde 2020, me formei em 2020 na pandemia. E desde então atuo na clínica e na área de RH. Bacana. E hoje a minha ideia é tirar um pouquinho o RH, né, sair da parte da consultoria e focar mais na clínica. Então vamos falar sobre isso hoje. Sim, bacana. Hoje nós vamos falar bastante sobre recomeço de carreira, né? Tayla vindo do Rio de Janeiro aqui para João Pessoa. Basicamente o que nós fizemos também, né, vindo de São Paulo para cá, então recomeço de carreira, o quanto foi difícil, o quanto é difícil, mas o quanto é gratificante também, então nós vamos falar bastante sobre isso. A gente fez questão de trazer a Tayla porque esse lado empresarial hoje está muito latente, né? Fala-se muito sobre isso. Hoje tem aí, né, o advento aí da isso, né? E isso vem borbulhando dentro das empresas, né, essa questão da psicologia. Então é importante a gente falar bastante sobre isso. Vamos trazer toda a experiência de RH que você tem, né, pra gente debater. Não é isso, meu amor? Com certeza. Então vamos lá. Tayla, eu vou pedir só para você colocar o seu microfone um pouquinho mais próximo de você, certo? Tayla, me diga, ó, você construiu uma parte importante da sua carreira dentro do RH, não foi isso? Na gestão de pessoas. Em que momento você percebeu que queria levar essa experiência também para o lado mais forte da psicologia? Então, foi quando eu tive uma colaboradora com burnout. E acompanhei ela do afastamento, retorno, e vi que ali eu consegui uma solução mais de perto, mais palpável, mais íntima, mais profunda. Sim. Com a solução dela. E aquilo me gerou uma formiguinha aqui. Será que vale a pena pegar mais pessoas de forma individual para tratar o burnout, questões de trabalho, ansiedade, depressão, estresse, ou realmente ficar no RH? Porque no RH a gente é mais generalista, no meu caso, tá? Eu era mais generalista, então eu tinha um olhar mais macro da organização, dos colaboradores, e talvez não conseguisse fazer tanta intervenção individual como eu gostaria. E ali naquele momento que eu consegui acompanhar aquela colaboradora, eu vi, nossa, consigo fazer essa intervenção individual de perto, com um resultado muito bacana, e aquilo aqueceu meu coração. Eu falei, então acho que está na hora de voltar mais para a clínica, né? Porque assim, desde que eu terminei a faculdade, eu atendi, nunca deixei de atender. Sim. Mas eram 2, 3, 4 pacientes, porque eu estava na clínica, na consultoria, no RH, então fazia atendimento à noite. E eu falei, nossa, é legal, mas eu estava naquela empolgação, naquela agitação do RH. E aí pensei, se eu tenho um pouco de experiência na clínica, são poucos pacientes, mas é válido, mas tem. É válido, claro. Né? E aí o que eu pensei? Trazer a minha experiência do RH para o nicho da clínica. Então, atender lideranças, mulheres que estão sobrecarregadas, estressadas, ansiosas, com burnout, para conseguir fazer com que esses líderes, essas mulheres, levem mais saúde mental para as organizações. Sim. Então, ao invés de eu ficar com um cliente ou trabalhar CLT num local, no RH, eu posso trabalhar com mais pessoas para que essas pessoas pulverizem, né? Sim. Locais diversos que eu não atingiria estando num local só. Entendi. Então, essa foi a minha ideia. Entendi.
E assim, para quem está iniciando a faculdade de psicologia, ou para quem está no meio dela, e até muitas vezes para quem está saindo, mas vamos pensando para quem está iniciando a psicologia, o que uma psicóloga faz no RH de uma empresa? Várias coisas. Sim. Mas vou começar no meu caso, né? No meu caso, eu já trabalhava com RH anteriormente e eu gostaria de aplicar testes na parte de recrutamento e seleção. Sim. Porque o recrutamento e seleção, ele é a base de tudo. Então, quando você entende o contexto da empresa, sabe qual é o planejamento estratégico da empresa e consegue levar isso pro candidato, fazer o match, que a gente chama, né? Eu acredito Sim. que existe a pessoa certa para o lugar certo. Uhum. Então, você encontra o candidato com aqueles valores da empresa que faz sentido para ele, né? Aquela cultura, aquele planejamento estratégico, você consegue um resultado maior dentro da empresa. Então, eu queria fazer esse teste, né? Aplicar esses testes comportamentais, psicológicos, para trazer melhores candidatos, melhores colaboradores para as empresas. Sim. Então, inicialmente, minha ideia era essa. Fazer a psicologia para ter o CRP, para poder aplicar o teste, que eu sempre via, sim. né? Eu fazia treinamento, desenvolvimento, avaliação de competência, pesquisa de clima, mas não conseguia aplicar teste porque eu não era credenciada. Eu só via as outras psicólogas aplicando, né? Então, meu olhinho brilhava. Também quero. Eu também quero, exatamente. E aí eu fui nesse sentido. Mas você pode fazer treinamento, você pode fazer direcionamento, você pode fazer acompanhamento do PDI, que é o desenvolvimento individual do colaborador, do líder, Sim. do gestor. Então tem um campo muito amplo aí que você pode atuar, ainda mais agora, né, com a NR1, que a gente tanto fala, né, esse boom da NR1, né, que na verdade isso já existia, tá, desde lá de 1978. E agora que foi enfatizado por conta dos afastamentos do INSS, que aumentaram drasticamente, que isso veio à tona. Mas você pode fazer trabalhos de saúde mental nas empresas, bem-estar, felicidade no trabalho, que eu vou falar um pouquinho disso mais tarde depois, que eu atuo nisso também. Então tem um campo bem amplo, né? Você não fica só ali no recrutamento e seleção. Você tem um leque bastante amplo dentro da organização. Entendi. Você estava comentando agora há pouco com relação ao seu trabalho com as mulheres, né? Você usou essa palavra mulheres. Aí me surgiu uma dúvida. Mulheres, porque foi o público que você foi buscar, que acabou, né, trazendo ali para o seu trabalho, ou a incidência do burnout, desse desgaste mental, acaba sendo maior nas mulheres? Sim, acaba sendo maior nas mulheres, com certeza. Porque as mulheres têm duplas jornadas, né? Tem o trabalho, tem a casa, então o peso para elas é muito maior. E elas conseguem falar um pouco mais do que os homens. Os homens, né? São mais retraídos. São mais retraídos, não, que tem que ser forte, que isso é coisa, né? Enfim. Sim. E aí as mulheres são mais abertas para esse campo e eu consegui visualizar um campo maior para explorar nessas mulheres. Entendi. Pô, bacana. E me chamou a atenção, porque é justamente isso, né? E não é porque a carga de trabalho ela é maior, mas eu acho que a sobrecarga emocional ela fica maior, né? Sim, exatamente. Principalmente quando você tem que cuidar da casa, é mãe, é esposa, é mulher. Eu achei isso bem interessante. E uma coisa que eu falo bastante, assim, as mulheres, elas precisam ser fortes, né? Elas querem ser fortes para dar conta de tudo que elas precisam fazer. Então, o emocional delas fica mais abalado. E elas não percebem quando pequenos sinais começam a aparecer. Então, quando você tem uma pessoa que está lá, um líder, vamos supor, um líder que trabalha de segunda a sexta, de 8 às 6. E aí ele começa a fazer um pouquinho de hora extra porque não dá tempo de terminar o trabalho dentro do horário de trabalho. Ah, não, mas é só hoje, aí passa do horário, ok. Principalmente final do mês, início do mês, fechamento de metas, né, apuração de resultados. Aí você fica naquela pressão. E aí, de repente, ok, uma dorzinha de cabeça aqui, uma dorzinha de cabeça ali, isso vai passando. E aí daqui a pouco você vê, você não tira mais horário de almoço. Eu então estava almoçando na frente do computador, porque não dá tempo, a demanda é muito grande. E aí a dorzinha de cabeça aumenta, e aí você vai sem perceber, começa a levar trabalho para casa, ou a hora extra aumenta, você fica mais tempo no trabalho, e aí começa a perder os filhos, né? Dias com os filhos. Qualidade de vida mesmo. Perde eventos de família, e chega em casa só quer dormir para descansar. E acha que isso é normal, acha que isso é competência, acha que isso é comprometimento, que ela está entregando resultado, então ela é uma boa líder.
Eu sou uma boa pessoa, né? Eu tô fazendo o meu, tô fazendo o melhor de mim. E aí começa a dor no estômago, dor na coluna, isso, toma um analgésico aqui, um analgésico ali, vai passando, né? E quando percebe, o burnout está aí, batendo na porta. Sim. E que nem você falou, e faz todo sentido mesmo, né? E bem levantado pela Sigrid. A mulher tem a jornada dupla, né? O homem tem o seu peso, óbvio que tem, né? Porque o homem tem muito disso, da responsabilidade de carregar a família, de ser exemplo. Não pode demonstrar ser fraco, ele tem que ser forte. O homem não chora, né? É uma pressão muito grande uma pressão disso, grande. né? Não, claro que é. Crescer dizendo assim, para nós homens, né? Homem não chora, homem não pode demonstrar que é fraco. E não, na realidade, nós também somos. E a gente começa a entender que vocês, mulheres, são muito mais fortes do que nós, porque vocês seguram as barras que nós seguramos, segura as nossas barras, as dos filhos, que nem você falou, a mulher dentro da empresa, ela é muito mais forte do que o homem, eu consigo ver hoje, né? Eu falo isso não só porque dentro da nossa empresa eu tenho a Sigrid, né, que é tão forte quanto eu, até mais, mas com toda a sabedoria que ela tem desse lado da psicologia, ela ajuda a segurar tudo isso. Então a mulher, o peso da mulher é bem complicado mesmo, concordo com E vocês. tem a pressão social, porque eu acho que assim, a mulher também ela entra naquele ciclo, eu preciso dar conta de tudo e eu também não posso reclamar. Porque se eu reclamar, vão falar que eu tô de mimimi, vão falar que, né, o problema é que eu não aguento o tranco. Pode ser, às vezes, até colocado em cash, se ela ocupa algum cargo ali de liderança, mais de responsabilidade, aí ela vai só engolindo aquilo, né? Sim. E o ponto interessante de falar do psicólogo nas empresas, quando o psicólogo tem essa expertise, tem esse olhar, ele consegue identificar esses sinais que a própria líder não consegue. Então, vai lá dar uma dica, chamar para conversar, dar um alerta. Sim. Então, esse é um trabalho importante do psicólogo dentro das empresas. Sim, e você lidando todos esses anos dentro das empresas, o que você aprendeu no chão de fábrica, vamos dizer assim, que a faculdade não te ensinou? Muita coisa, a maioria. A prática é muito diferente da teoria. Sim. Né? Então, na faculdade, a gente aprende as teorias. Mas na hora ali do vamos ver, você está com um colaborador chorando, você está com um colaborador estressado, em crise, como é que faz? A faculdade não ensina. Né? Então, você tem que ser criativo para lidar com a situação. Você tem que pensar rápido para resolver aquela situação. E muitas das vezes a gente não tem todas as ferramentas, não tem todas as respostas. E a gente precisa ali da melhor maneira acolher aquele colaborador, entender aquele colaborador e ajudá-lo à melhor decisão naquele momento. Sim. Então, acho que o que eu mais aprendi ali no chão de fábrica é você ter um olhar acolhedor com o colaborador, entender o que ele está passando, porque muitas das vezes Empatia. o que ele traz ali não é do trabalho, é da casa. Acaba influenciando. Um influencia o outro, né? Totalmente. A casa influencia o trabalho e o trabalho também influencia em casa. Antigamente a gente dizia, né? Vou entrar aqui na empresa, vou deixar meus problemas lá de fora. Impossível. Porque você está trabalhando, seu filho está doente, você não vai estar 100% ali no trabalho. Tem uma série muito boa que chama-se Ruptura, que fala justamente isso, né? O cara entra no trabalho, ele esquece quem é lá fora para ele focar literalmente no trabalho. Isso Assistam, não funciona. muito boa. Não funciona. Nós somos uma pessoa só, tá tudo dentro da gente. Então, se a gente está com um problema em casa, a gente vai levar esse problema para o trabalho. Se a gente está com um problema no trabalho, a gente vai levar esse problema para casa. Não tem como separar. É claro, você consegue ali minimizar os impactos nos dois lados, mas está tudo dentro de você. Então, afeta seus resultados, afeta a sua qualidade de vida com seus filhos. Então, tudo é afetado. Então, você tem que entender o motivo por que aquele colaborador está estressado, está em crise, está chorando, e ter um jogo de cintura ali para levar para o líder. Né? Você não pode levar com todas as palavras, você tem que fazer um filtro ali. Sim. Né? Então, você tem que ter esse jogo de cintura. Entendi. Até às vezes porque o próprio líder também pode interpretar de uma maneira errada, né? Essa ação do colaborador. Exatamente. Então, é bastante jogo de cintura, bastante alerta, pensar rápido, ter empatia e ter criatividade. Sim. Ter criatividade. E é bem isso mesmo, né? Você tem porque você não sabe o que fazer. Você nunca passa por aquele momento. E aí você está ali, é você que tem que resolver o que vem na sua cabeça, né? Primeira coisa é você ter empatia, escutar aquele colaborador. Uma coisa que eu sempre falo, gente. Não fala. Vai passar.
vai ficar tudo bem, não fala isso, que só piora. Então, escuta, você vê a necessidade do colaborador que está em crise ali naquele momento. Pergunta, o que você precisa? Né? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? O que você quer que eu faça nesse momento? Normalmente, ele fala assim, eu quero ir para casa, eu quero beber água, eu quero ir embora. E aí a gente, como RH, autoriza, libera, fala com o líder, obviamente. Quero matar o meu chefe. Não, aí não dá. Mas querer ele pode, mas não pode matar. Não pode. E aí a gente leva, acompanha, né, o colaborador até a porta, para ele ir para casa, para respirar, dar uns dias de folga, enfim. Tem que ter esse jogo de cintura e pensar no que a gente pode fazer para que ele fique bem e que não atinja negativamente a empresa. Sim, entendi. E uma pergunta também. Qual que é o limite? Até onde o psicólogo organizacional ele pode ir? Porque chega um momento que ele passa, né? Ultrapassa e aquilo vai fazer parte de um atendimento mais clínico. Isso. Qual que é o limite disso? Então, o limite é o acolhimento. Então, você percebe ali que ele está, né, com problema, você acolhe esse colaborador, pergunta o que está acontecendo, ele vai expor, muitas das vezes não tem vergonha, ele não vai se expor, mas dependendo da sua confiança com ele, da sua conexão, ele se abre e aí você indica, né? Se for uma crise de pânico, se você conseguir identificar algum transtorno, você vai encaminhar para o psicólogo clínico, você não pode tratar ali. Você pode existe até um plantão psicológico organizacional que eu já fiz também, que é uma forma de acolher, identificar os problemas que aquele colaborador está passando dentro da empresa e solucionar esses problemas junto com a liderança. Mas, dependendo do problema, você vai encaminhar. Olha, isso aqui não é da empresa. Isso aqui é coisa sua e você precisa tratar na terapia. E aí, junto com o RH, com o departamento pessoal, a gente caminha para o médico do trabalho faz a avaliação e encaminha para o psicólogo. Entendi. Então, você não pode ultrapassar ali quando é um transtorno, algo mais sério, que não está tão relacionado à empresa. E aí você encaminha. Entendi. Ou quando está relacionado à empresa, é o burnout, você também tem que encaminhar. Você não pode tratar ali dentro. Sim. Né? Ali não é uma área, não é um set terapêutico. Você precisa encaminhar. Entendi. E vamos... E aí, só Sim, pode. voltando da primeira pergunta que você fez, eu tive esse incômodo de encaminhar a colaboradora do burnout, porque eu queria tratar ali, né? Eu tive um Eu apego consigo! ali. Eu posso ajudar, não pode, né? É o limite. Então, você tem que encaminhar. E quando eu encaminhei, eu falei, eu queria ter ficado ali. E aí surgiu esse, nossa, posso ajudar também na clínica bem, né? Exatamente. Muito mais. Legal esse ponto de vista, né? Deixa eu te falar agora, vamos ir um pouquinho antes agora. Quando você saiu de Niterói e veio para cá, para João Pessoa, qual que foi o seu maior medo nesse recomeço? Então, meu maior medo foi de não ser acolhida. Não ser acolhida pelas pessoas, não ter um espaço para eu falar. Você diz de acolhida, você diz de preconceito, essas coisas? Preconceito, exatamente. Porque eu ouvi muito falar, né, que, assim, João Pessoa está crescendo, está enchendo. Sim. Né? E eu passei por isso também aqui. Fui numa loja do shopping comprar uma roupa e uma vendedora falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão acabando com a nossa cidade. Né? Esse era o meu medo. Mas foi uma única pessoa. Sim. Todas as outras pessoas, né, me acolheram super bem. Sim. Então, o meu medo era não ser bem acolhida e me fechar. Porque eu sou introvertida. Né? Me forço a me comunicar bem, me forço a falar, me forço a movimentar. Mas o meu natural é ficar quietinha. Mas retraída. Tá? Então, se eu não sou bem acolhida, eu me retraio mais. E aí eu não faço movimento. E aí eu fico pensando um monte de besteira, que eu tenho que ir embora, que não vai dar certo, pensamentos negativos. Então esse era meu medo, de não ser acolhida e me retrair. E foi? Não. Só essa vez, né? Mas todas as outras pessoas me acolheram muito bem, vocês me acolheram muito bem, né? E aí eu comecei a fazer esse movimento de buscar. Sim. Né? Porque ninguém me conhece aqui, ninguém conhece meu trabalho, ninguém conhece meu profissionalismo. Então, eu preciso me mostrar, preciso falar. Sim. E aí eu fui atrás disso. E uma coisa interessante que a gente observou também, eu vi no seu Instagram, que você deixa muito claro essa mudança, né? Sou de Niterói e veio para João Pessoa. Por que você decidiu frisar bastante isso no seu posicionamento? Então, porque eu acho que a mudança traz muitos benefícios. Né? Toda e qualquer mudança, toda e qualquer transformação traz benefícios. E eu não queria deixar os meus clientes lá de lado. Né? Porque eu já tinha um know-how bem difundido lá em Niterói, no Rio, São Gonçalo, enfim, nas cidades ali, né, por perto.
Então, eu não queria largar. Quando alguém entrasse no meu Instagram, visse, só de João Pessoa, não, porque eu quero atender ainda online. Tem essa possibilidade, né, de ampliar o atendimento online. Atendo muitas pessoas online. Então, eu não queria largar a mão dos... Sabe aquela coisinha, meu? Sim. Tá aqui, tadinha, meu, não quero Coraçãozinho largar. dói, né? Inclusive, fechei agora uma palestra sobre saúde mental do Setembro Amarelo, de uma que empresa lá do maravilha. Rio, online. Então, por esse motivo, eu deixei as duas coisas. E também porque, assim, eu passei por esse processo, né, estou passando ainda, é claro, de adaptação, de mudança. E pensei, posso ajudar outras pessoas também que estão passando esse processo. É justamente o que a gente Né? pensa. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que, vamos supor, teve um burnout ou foi demitida, né, está estressada, vou mudar de cidade, vou mudar de tudo e vem para cá. Muitas das vezes ela vem para cá, mas o interno dela continua o mesmo. A ansiedade não vai embora, o estresse não vai embora. Mudou E só de aí, endereço mudou o problema. só de endereço, exatamente. A distância não resolve o problema. Sim. Né? Você precisa encarar o problema. Então, de repente, ajudar essas pessoas que vieram para cá na busca de uma maior qualidade de vida, mas que ainda não estão sentindo essa qualidade de vida, porque ainda continuam ansiosas, estressadas, com depressão. Sim. Entendeu? Quando a gente estava falando um pouquinho antes de iniciar, né, e a gente estava falando justamente sobre isso, né, essa mudança. Quando a gente veio para cá, para João Pessoa, nós somos de São Paulo, né, viemos para cá, para João Pessoa, a gente não era um medo esse de não ser acolhido, né, a gente não pensou muito nisso, porque a gente veio tão focado em fazer as coisas acontecerem, veio com tudo tão planejadinho, que a gente acabou não se preocupando tanto com isso. E a gente acabou nem percebendo tanto isso. Hoje, a gente vê, 3 anos e meio depois, que a cidade, óbvio, cresceu muito, vem muita gente de fora. Só para você ter uma ideia, 40% dos pacientes do Vida, hoje, são de fora do Nordeste. O que acontece? Muita gente está fazendo esse trabalho de migrar para cá, porque ele já está aposentado, quer qualidade de vida, tal. E óbvio, eu sempre falo isso, já falei isso algumas vezes. Eu acho que a prefeitura de João Pessoa, os responsáveis, não sei, eles para atrair pessoas para cá, fizeram uma propaganda muito grande. Né? Não estou falando só da prefeitura, estou falando no montante de pessoas, né? Não estou nem culpando na campanha mesmo para vir para cá. E isso, óbvio, é uma cidade maravilhosa. É muito bom o Nordeste, óbvio. O Nordeste eu não consigo encontrar palavras de tão bom que é aqui. Mas isso atrai pessoas de outro lugar que querem ter desanuviar, né? Tirar um pouco disso tudo, ter uma qualidade de vida melhor. Já trabalhei demais, já consegui a minha posição financeira, agora eu vou descansar, vou cuidar dos meus filhos. No nosso caso, assim, eu preciso ampliar a empresa, eu preciso levar para outros lugares, testar. E a gente veio para cá. Então a gente não se preocupou muito com isso. E lá na loja, quando a gente abriu a loja, e lá na loja o chão de fábrica é diferente. Né? Pegando um gancho no que você falou aí, das pessoas, dessa atendente que falou isso para você, vai embora, não sei o que vocês estão fazendo com a nossa cidade. Então lá na loja a gente ouve muito mais as pessoas. Então lá eu ficava mais tempo lá, então eu conseguia conversar com as pessoas. E sim, eu ouvi algumas vezes as pessoas dizendo justamente isso. Mas aí lotou, tem um monte de gente aqui, que não sei o que, tal. E aí eu sempre brincava com elas, falava assim, engraçado, né? Vocês saíram daqui e iam para o Sudeste e a gente acolhia vocês, né? Tanto é que a força também do Sudeste... para entrar no mercado de trabalho. Para entrar no mercado de trabalho e tal. Falou assim, então, assim, todos nós somos brasileiros, todos nós estamos, né? E eu falava isso para quebrar essa objeção. Eu falava assim, olha, eu estou vindo para cá, olha só, eu abri 2 empresas, estou gerando emprego, olha, fulano, ciclano, beltrano, ó, mora aqui, eu estou gerando emprego, eu estou trazendo renda para cá. É isso. Né? Aí eu quebrava mais ou menos a pessoa falava, não, tal, não sei o quê. Então, óbvio, eu entendo eles, mas eu acho que também tem que ter esse tipo de empatia, né? E é um medo recorrente mesmo, é um medo que várias pessoas podem sentir. E até, pegando um gancho, quando você vai trocar de empresa, eu trabalho anos numa empresa e vou para uma outra empresa, também. é o mesmo medo. Sim, né? Você fazendo aí no microcosmos analogia. Pessoas diferentes, cultura diferente, cobranças diferentes, não é? Percurso para ir trabalhar diferente.
Então, também lida com isso. E eu falo assim, o medo, ele ajuda a gente a sobreviver, né? Por vários motivos, obviamente. Mas o medo, ele não pode te paralisar. Sim. Aconteceu comigo. Medo? Tive, mas eu fui em frente, eu me movimentei, né? Eu pesquisei clínicas, estou pesquisando, né, projetos sociais, fiz contato com psicólogos e psiquiatras pelo Instagram. Então, eu movimentei, né? Eu fui lá, medo não me paralisou. E quando o medo paralisa, aí é uma preocupação. Né? E aí a pessoa precisa buscar ajuda, porque uma coisa é você usar o medo para sobreviver, outra coisa é você paralisar por conta do medo. Sim. São coisas diferentes, né? Então, quando você paralisa... O medo que paralisa é o medo patológico, né? É o medo patológico. E aí você precisa de orientação. De um psicólogo. De psicólogo, exatamente. Você chegando na cidade agora, recentemente, você teve a sensação de começar do zero ou não? Então, em parte sim. Não pela parte técnica, né? Que o conhecimento a gente nunca perde, a gente leva com a gente para qualquer lugar. Mas começar do zero no sentido de não conhecer as pessoas e as pessoas não me conhecerem. Né? Então, tive essa sensação, nossa, e agora? Que ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu sou, o que eu tenho que fazer? E aí, eu estou colocando a cara... Como fazer, Como né? fazer. Mas e na aí, prática, o que você tem feito mesmo para executar esse papel de começar a ganhar mercado e mostrar a autoridade? Então, eu fiz contato com algumas clínicas, né, para fazer parcerias. Estou fazendo vídeos no Instagram. Muito bons, um diga-se de vídeo por passagem. dia. Eu fazia alguns esporadicamente, mas agora estou me forçando a fazer vídeos com dicas, com algumas informações importantes, né, para que eu apareça, e aí eu coloco lá na localização João Pessoa, né, para que o Instagram possa entregar para as pessoas daqui da área. E fazendo contatos com psicólogos, com psiquiatras, com projetos sociais, né, e é isso, seguindo em frente, botando minha cara para jogo. E como você mesma já falou... Fazendo podcast. Você está se movimentando. Sim. Né? E é uma coisa que a gente sempre fala para todas vocês, né? Que nos ouve, que segue a gente, que tem as nossas mentorias, os nossos cursos, tem que se movimentar. Não pode ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Né? Para a gente percorrer um caminho, a gente tem que dar os nossos passos. Vai ter pedras no meio do caminho, vai ter desvios, vão ter dúvidas, medos. Só que a gente tem que andar. Né? Então, tem que ser criativo. Tem que ser criativo. Então tem muito isso. O psicólogo muitas vezes vira para nós e fala assim, mas eu não gosto de gravar vídeo. Você mesmo acabou de falar, eu sou mais retraída como persona, né? Mas eu, como pessoa, sou mais retraída, mas eu preciso me movimentar, eu preciso falar, eu preciso expor, tô gravando vídeo. É importante falar que não significa que eu virei outra pessoa, que eu tô lutando, né? Eu tenho a minha essência, né? Mantenho a minha essência, mas me forço a fazer as coisas para sair da zona de conforto, para poder movimentar e para ter resultados melhores. Sim. A gente gosta de uma zona de conforto, né? Quentinha, bonitinho, tá lá, né? A gente conhece o terreno, mas a gente precisa se movimentar. Né? Não vou virar outra pessoa, não vou fazer lives de 2, 3 horas, não vou virar, não, né? Estou fazendo meus vídeos de 1 minuto, 40 segundos, devagarzinho, e estou entendendo ali qual é o meu público, estou entendendo qual a melhor maneira de eu fazer esses vídeos. Então, assim, é movimento genuíno, movimento verdadeiro, para que você tenha resultados verdadeiros. Sim, e que nem você falou, não é você mudar a sua essência. Não. Mas você e qualquer outra pessoa, ela tem que entender que ela precisa se movimentar para que as pessoas a conheçam. Né? Eu falo isso nas nossas aulas. Eu dou esse exemplo. Eu falo uma obra de arte. Se você pegar um quadro e pintar esse quadro e fizer uma imagem linda e maravilhosa e guardar esse quadro dentro de uma gaveta, ninguém vai entender que aquilo é uma obra de arte. Ninguém vai saber que aquilo é uma obra de arte. A obra de arte, ela só é considerada obra de arte a partir do ponto de vista de uma outra pessoa. E para o profissional é a mesma coisa. Não adianta você ser gabaritada, ter vários cursos, ser super inteligente, se você não expor isso para que outras pessoas entendam que é isso. Seja através de indicação, seja através de publicidade, seja através de networking. Você precisa expor. Então, uma coisa a minha essência é assim, outra coisa eu sou assim, mas eu necessito, o mercado precisa que eu me mostre, eu preciso jogar o jogo. Isso. Eu preciso jogar o jogo para ser vista. Uma coisa que me ajudou a começar a fazer esses vídeos é pensar de maneira diferente.
eu fazendo vídeo ou não, as pessoas vão comentar. Coisas boas e coisas ruins. Eu fazendo ou não. Mas qual é o meu objetivo? Né? Qual é o meu propósito? Qual é a minha mensagem? Quem eu quero atingir? Será que se eu ficar quieta, eu vou conseguir atingir as pessoas que eu quero? Será que a minha mensagem, né, pode ajudar alguém? E se eu ficar quieta, eu não vou ajudar essa pessoa? Eu penso muito nisso também, para que possa me ajudar para motivar e fazer vídeos. Sim. Né? Então, acho que isso é importante. Você que está aí do outro lado pensando, não posso fazer vídeo, não quero fazer vídeos. Pensa sobre isso, né? Qual a sua motivação? O que faz você ter essa mensagem no seu coração para passar para outra pessoa? Vão falar, não tem jeito, vai ter um hater aí, daqui a pouco começa, né? Não tem jeito. Como na vida tem um hater. Sim. Na nossa vida, no dia a dia nosso, sempre tem. Tem alguém da família que Exato. vai falar mal da gente, tem um vizinho que vai falar mal da gente, tem um ex que vai falar mal da... Enfim, hater faz parte da nossa vida. Até gravei um vídeo esses dias falando sobre motivação, né? O que te motiva não é a mesma coisa que motiva outra pessoa. Então, algumas pessoas vão reclamar do que você está fazendo, porque não é motivação para elas, mas é para você. Então, pensa, o resultado é seu, não é delas. Então, deixa elas de lado e vai fazer o seu. Sim, é bem isso mesmo. E é bem interessante, mas é difícil, às vezes, para quem está do outro lado, ter esse olhar, né? Igual você tem muita experiência em RH. Então, você consegue observar os erros, né, que as pessoas cometem com a própria carreira e tentar fazer diferente. De tudo que você já viu, qual que é o pior... o pior comportamento ali que ele pode ter que vai sabotar a carreira dele? Querer ser quem ele não é. Boa. Isso é né, a gente está falando de essência aqui. Nossa, a gente na psicologia positiva, a gente tem um teste chamado VIA, que a gente identifica as qualidades das pessoas. Né? São 24 forças de caráter, todas nós temos, mas de forma hierarquizada diferente. Então, quando você faz esse teste, você entende quais são as suas forças. E você, utilizando essas suas forças, você consegue ter um resultado maior. Só que tem gente que não utiliza suas forças e quer utilizar as forças da outra pessoa. Né? Quer ser igual a outra pessoa. Quer fazer algo que a outra pessoa disse que vai dar certo. Quer fazer algo só porque está na moda. Quer fazer algo só porque dá dinheiro. Isso não funciona. Ela vai se frustrar. Ela vai adoecer. Porque ela não vai colocar a essência dela para jogo. Ela vai estar colocando uma máscara, transformando a essência dela em outra coisa para poder sobreviver. Isso é uma coisa que as redes sociais fazem, né? Sim. Então, esse é o maior erro. Você ignorar suas qualidades e querer ser uma outra pessoa, que você não é, para atingir o resultado que a outra pessoa tem. Então, acho que esse é o maior erro. Sim. E o excesso de trabalho e ambiente ruim? Também é ruim dentro de uma empresa, não é? Sim. Você deu um toquezinho disso no início, falando a gente às vezes trabalhar demais, tal. Se eu pudesse elencar ali 3 pontos, 3 coisas mais tóxicas dentro da empresa. Primeiro é a liderança, que mais impacta o colaborador, porque qualquer comportamento do colaborador, do líder, qualquer fala do líder, qualquer decisão do líder impacta diretamente o colaborador. Né? Existe uma pesquisa que fala que o líder influencia mais a vida do colaborador do que o próprio marido ou esposa dentro de casa. Então, isso é bem sério. Em segundo lugar, colocaria um ambiente tóxico, né? Porque a gente é humano, a gente precisa pertencer a algum lugar. Então, a gente precisa se sentir acolhido, Sim, né? Que eu estava sim. falando. Então, quando você não se sente acolhido, quando você não pertence àquele local, você fica, né, desbaratinado, você fica fora da sua casinha. E aí você adoece, porque você não está num ambiente bom. E o terceiro é o excesso de trabalho. Existem vários tipos de recursos internos e externos que você pode adquirir para lidar com a demanda de trabalho. Porém, quando esses recursos são insuficientes, aí você começa a adoecer. Então, tem gente que não consegue desenvolver esses recursos e o excesso de trabalho acaba atrapalhando. Entendi. E é onde aparece o burnout, né? O burnout, ele vem justamente disso. E acaba sendo o mal do século, né? Exato. Que antigamente, antes do burnout, existiam os workaholics, né? Que a pessoa enche a boca para falar, eu sou workaholic. Eu sou, um pouquinho, mas agora eu já estou entendendo justamente esse equilíbrio, né? Porque pensa, não, eu sou responsável, eu tenho comprometimento, né? Eu tenho responsabilidade para ter resultado. Ok, mas qual o limite, né? Até quando? Uma coisa é você amar o seu trabalho, outra coisa é você colocar a sua saúde mental em jogo justamente por conta disso. Exatamente. Onde termina uma rotina profissional saudável
e começa uma rotina que está adoecendo uma pessoa? Então, a gente falou um pouquinho disso, né? Quando você começa a ter tanta responsabilidade, a ser tão responsável, tão comprometido, que você não percebe que está fazendo muita hora extra, que não está almoçando direito, que não está tendo tempo para sua família. E aí você acaba focando muito no seu trabalho. Né? É óbvio, a gente precisa ter resultados, mas o foco excessivo no trabalho te dá um adoecimento. E aí você não percebe esses pequenos detalhes. Uma dorzinha de cabeça, uma dor no estômago, vai passar. Toma uma aspirina, toma um Dorflex. E aí um comprimido de sol não está funcionando, toma 2. Aí semana que vem, não, é só porque teve reunião. E aí apresenta resultado. E aí vai lá, e sua equipe está doente, a sua equipe não entrega. Aí você precisa... O líder tem pressão de cima e de baixo, né? O pessoal da presidência massacra ele para entregar resultado. E o pessoal de baixo da equipe dele massacra ele para ter melhores condições. Então, ele fica ali no meio do caminho. E aí ele não percebe essas coisas, né? Mas foi só um lanche hoje. Aí, semana que vem, ao invés de almoçar, 4 horas da tarde, vai comer um hambúrguer. Mas é só essa semana. De semana em semana, as coisas vão aumentando. Você contou minha vida para ela? E aí que tá uma coisa interessante que você está falando dentro de um ambiente organizacional, né? Dentro de uma instituição. E o psicólogo? Né? Porque a gente trabalha muito por produção, é uma cobrança muito maior. Cobrança interna, né? Interna e as coisas ali acontecendo, se você não produz, você não rentabiliza. Problemas de outros que trazem para você, você acaba como absorvendo. ter justamente esse limite ali, né? Ainda mais a gente que tem a clínica, tem os mentorandos, a gente acaba absorvendo o dobro, né? Não é só o nosso, também é do outro. Já fiz, por exemplo, atendimento no meio das férias, né? E quando você faz, você não vê um problema naquilo. Você fala, não, tá tudo bem, eu vou parar aqui, vou deixar minha família de lado, vou guardar aqui, vou ser psicóloga, depois eu volto. Mas existe ali os limites. O que a pessoa pode pensar ou observar nela que fala assim, poxa, essa rotina já excedeu. Volta 2 casas e recalcula essa rota. Então, eu acho que quando você começa a entender que o que você faz é tão valoroso para outras pessoas que você acaba ficando sem. Então, você direciona a pessoa na terapia para ela cuidar da saúde mental, para ela cuidar da saúde física, para ela cuidar da alimentação, para ela cuidar da família. E você não faz isso, tipo, meio que incongruente ali. Né? É difícil ter essa congruência 100%. Mas, nossa, você tem que parar para pensar. Se eu direciono a pessoa para isso, por que eu não estou fazendo para mim? É como se fosse um personal trainer que fala para você emagrecer, mas ele tá comendo hambúrguer no Então, de vez em quando não tem problema, tá? O problema é quando isso vira rotina. Sim. E aí, em todas as suas férias, você vai atender sempre? A frequência e intensidade, né? É sempre isso. É sempre isso, frequência e intensidade, exatamente. Uma vez ou outra não tem problema. Né? Uma vez ou outra comer uma pizza, faz parte. Né? Você passar até 11 horas da noite trabalhando, passou meia-noite porque tem um projeto para entregar no seguinte, uma vez ou outra, ok. Agora, toda semana, aí já é demais. Aí já passa um pouquinho da normalidade. Aí começa a somatizar também, né? Que aí vem uma dor de estômago, vem uma dor de cabeça. Aí começa o cabelo a cair. Sim. Né? E você vai, não, mas é o produto que tá ruim. E aí você começa a investir em compras. Olha que interessante. A compulsão alimentar também vem conta disso. Estou muito estressado do trabalho, chego em casa, vou abrir o iFood e comprar alguma coisa para comer rápida, que eu tô com eu mereço, fome, né? Eu mereço. Exatamente. Eu mereço, é só hoje, né? Porque estou muito estressada, aí vem comer emocional. Eu vi uma roupinha bacana na internet, vou comprar. Precisa? Não precisa, mas já dá aquela sensação de... Poxa, eu trabalhei bastante, né, meu? Agora eu vou conseguir. E aí eu pergunto, o que você está... Qual buraco você está querendo tapar com a comida e com a roupa? E com o consumo? Com a compulsão alimentar? É uma coisa a se pensar, né? Realmente. De vez em quando, ok. É uma válvula de escape. Mas essa válvula de escape não pode ser eterna. Intensidade e frequência. Sim. Gente, são muitas coisas interessantes. É que pra gente que tá dentro da área, é muito comum. E é meio que assim, é óbvio, né? Mas eu acho que tem muita gente, muita empresa, inclusive, que vê como, mimimi, isso daí não é nada. Existe mesmo? Existe. Você conseguiu ter contato com essas pessoas? De falar assim, peraí que eu vou desenhar pra você agora. E uma coisa, eu lembrei agora de um cliente, ele era muito estressado, ele era da geração antiga, né? E realmente falava, não, isso é bobeira, né? Não tem nada a ver com isso não. E aí chega a NR1 e obriga a gente
a fazer algumas ações. E aí eles me contrataram, né? Foram parceria com 3 consultores diferentes. E aí eu fui atuar na área de RH, na área de gestão de pessoas. Só que chegando lá, era um complexo industrial com várias empresas, vários segmentos, e bem afastado da cidade, assim. E fomos lá fazer uma visita técnica. Ok, vamos iniciar os trabalhos. Nossa, eu chego lá, tinha umas 15 pessoas trabalhando na mesma sala, com umas, sei lá, 10 mesas, não tinha mesa suficiente. Todo mundo aglomerado, um monte de papel, aquela gritaria, né? Aquela bagunça. Refeitório insalubre, cheio de mosca. Banheiro, nossa, o vaso sanitário quebrado, sabe assim, um caos. E aí eu falei para eles, olha só, não adianta a gente querer implantar algo aqui de felicidade no trabalho, de bem-estar, se você não tem dignidade para o seu colaborador. Estrutura básica, Estrutura né? básica, que as pessoas não percebem. E aí juntamos os 3 consultores e levamos o projeto para ele para refazer, né, uma obra no refeitório e nos banheiros. Olha, existia um turnover, a rotatividade, de 34% Nossa. anual. Caiu para 4,8%, Nossa. com uma reforma de um Muito refeitório de expressivo. banheiro. Dignidade. Mas isso é É. importante. Aconteceu, inclusive, ontem, né? A gente conhecendo algumas cidadezinhas do interior da Paraíba, e aí o Veloso parou para ir usar o banheiro. Num posto de gasolina. Num posto de gasolina, numa cidadezinha assim, bem no interior. Como que é o posto de gasolina? Banheiro de posto de gasolina. Se vier Você na já sua imagina mente, o que que- você imagina? Imagina uma coisa fora Desastrosa. desastrosa, né? Só perde pro de rodoviária, né? Que às vezes a rodoviária é pior. É. E aí ele chegou e falou assim, nossa, que banheiro legal, né? Eu Parecia dei, um banheiro... os parabéns pros frentistas. Eu falei assim, parabéns pelo banheiro. Eu entrei no carro e falei pra ela, falei assim, banheiro parece um banheiro de shopping. Um banheiro bonito, bem iluminado, com plantas. E um posto de gasolina numa cidadezinha do interior Sim. da Paraíba, que você não dá... E olha como influencia o seu bem-estar, né? Porque você sai ali bem, você sai... Dignidade. Meu, Gente, o básico, saúde física, né? Coisa básica Sim. ali de limpeza. sim. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o RH. Isso é uma dúvida, inclusive, que eu tenho. O RH não deveria proteger. Ele deve proteger a empresa ou proteger o funcionário? Porque o RH é bem aquilo que você falou do líder lá. Ele está entre os dois. Qual que é a função do RH numa empresa? Proteger os dois. A empresa Tipo, não bate e o nele, não funcionário. bate, que nem o pai para os dois filhos. Fica Os dois aquele- vão apanhar. Então, mas sabe qual é o segredo, Ah. né, que a gente comentou? É você, como RH, entender a cultura da empresa e pegar o planejamento estratégico da empresa. Onde que a empresa quer chegar? Qual a cultura dela? Né? O que ela diz? E a cultura não é só aquela coisa do quadro bonitinho, missão, visão e valores, não. Qual o comportamento do dia a dia que não está escrito na parede, que você observa? Então, você entendendo essa cultura, compreendendo essa cultura, entendendo onde a empresa quer chegar, o planejamento que ela tem para o futuro, você consegue contratar melhor. E aí você vai ter meios para pleitear melhoria para os colaboradores. Porque, olha, eu contratei uma pessoa que está alinhada aos valores, que está entregando resultado, então ela precisa de determinado recurso para entregar mais resultado. Aí você vai, né, no gestor e consegue pleitear isso. E o colaborador a mesma coisa. Olha, estou conseguindo para você um vale-refeição melhor, sei lá, um horário estendido, mais flexível, um home office, né? Então você precisa entregar mais resultado. Então, quando existe esse entendimento e alinhamento de valores, de cultura, de missão, de visão entre as partes, você consegue ajudar os dois lados. Você tem meios e recursos para, né, barganhar ali resultado dos dois lados. Então, o RH precisa ter essa visão estratégica de entender a cultura, entender onde a empresa quer chegar e contratar certo. Sim. Porque acho que a parte mais crítica hoje, né, mais do que nunca, do RH é a contratação. Também acho. Porque o treinamento você consegue fazer, o PDI você consegue fazer, a avaliação de desempenho você consegue fazer, tudo você consegue fazer. Mas se você não faz uma contratação certa, você gasta dinheiro da empresa, você onera a sua folha de pagamento, porque a rotatividade vai aumentar. Então, o segredo é contratar certo. Aí eu sempre falo isso, você tem que demorar para contratar e demitir rápido.
Então, você demora a contratar, porque você vai fazer os testes, você vai entender a vida daquela pessoa, você vai buscar outros candidatos melhores, e aí contrata. Aí, nos 3 primeiros meses, tem gente que consegue identificar 45 dias. E aquela pessoa não está aderente à cultura, não vai trazer o resultado que você quer, você demite logo e contrata outro. Então também não é algo instantâneo. Você precisa de um tempo ali Precisa. avaliando para elaborar tudo direitinho. Exatamente. E precisa desse olhar de psicólogo para entender esse comportamento do colaborador, se está alinhado com o que a empresa deseja. E você tinha falado sobre a questão de felicidade no trabalho, né? Qualidade, bem-estar. O que explica isso? Qual que é a importância disso? Porque é até uma terminologia nova para mim. Não conhecia essa questão, né, de felicidade no trabalho. O que é isso? Então, é você conseguir levar mais bem-estar para o colaborador. Só que o que acontece? A gente fala que a gente precisa provar o óbvio. Quando você está mais feliz, quando você se sente bem, quando você está saudável, você não produz mais? Sim. Obviamente. Só que chegar assim, falar com essas palavras para o dono da empresa não vai rolar. Você precisa provar. Então, você usa métricas, vários testes, né, psicológicos e não psicológicos, para você identificar qual é o cenário daquela empresa. Então, a primeira coisa que você faz é identificar o cenário atual da empresa, com métricas. Medir bem-estar, medir felicidade, medir satisfação, medir engajamento. Então, vai medir tudo isso e vai mostrar para o líder, para o gestor, para o dono da empresa. Ó, você está, igual aquela empresa, você está com 34% de turnover. Vamos fazer tais ações. E aí, no meio do caminho, no final do caminho, você monitora com novos testes, das mesmas métricas. Ó, diminuiu tanto, aumentou tanto. Então, você vai monitorando ali. Mas é você conseguir realmente levar mais bem-estar para o colaborador. Porque o trabalho faz parte da nossa identidade. Né? Muitas das vezes, antigamente, isso acontecia muito, né? Você, é a Tayla da empresa tal, a Alessandra da empresa tal, Sigrid da empresa tal, né? Você tinha o seu sobrenome e o nome da empresa. E aí, quando você sai daquela empresa, você se sente despersonalizado. Então, o trabalho ele consegue construir a sua identidade ao longo do tempo. Então, quando você tem a sua identidade ali meio que rompida pelo estresse, pelo burnout, pela meta excessiva, por um líder tóxico, pelo assédio moral, assédio sexual, você adoece. Então, o trabalho do Chief Happiness Officer vem nesse sentido. Mostrar para a empresa, com números, como ele consegue se beneficiar com o bem-estar do colaborador. E aí você vai fazer ações para que o líder tóxico, para que o ambiente tóxico, para que o assédio diminua, todas essas coisas que afetam o colaborador diminuam. E as coisas que fazem ele produzir aumentem. Um bom ambiente, um simples troca de banheiro, de refeitório, coisas básicas que quando as pessoas, os empresários, né, vão contratar, falam, não, porque Chief Happiness Officer, né, não, um cargo novo, vamos ter aqui na empresa para mostrar para todo mundo que nós somos a melhor empresa. Aí você chega lá no básico. Não tem o básico. Então, acho que é isso, a pessoa entrar ali na empresa, identificar o que a empresa possui, dar a dignidade para o colaborador e depois, no segundo, terceiro, quarto momento, trabalhar a felicidade. Então, é muito mais criar um ambiente saudável, uma performance que ele possa performar de forma sustentável durante longo prazo, para que ele possa realmente ser feliz, conseguir ter um bem-estar maior, produzir mais e ter mais satisfação de seguir. E para o psicólogo, né, que está querendo atuar nessa área, existe mercado ainda? Né? Existe, inclusive, mais do que nunca agora por conta da NR1. Né? Então, você pode atuar em vários campos. A NR1, uma coisa importante de falar, ela não é exclusiva do psicólogo. Tá? Tem que ter a empresa de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho. São várias pessoas unidas para fazer um plano de ação para que a empresa consiga evoluir. Não é simplesmente você pegar um instrumento, mandar um link para o colaborador para ele preencher uma pesquisa e aí você jogar lá no e-social para dizer que você fez. Não. Né? Você tem que ter um plano de ação, você tem que ter métricas, você tem que ter uma visão a longo prazo para que as pessoas não adoeçam. E isso mexe muito no bolso do empresário. Eu falo, né? É muito mais fácil, é muito mais barato você investir em saúde mental do colaborador do que você pagar uma rescisão, uma contratação e ficar nessa rotatividade. O custo é menor e você tem que provar isso para o empresário através de números.
Como números? Pesquisa de outras empresas, de outros clientes que você já tenha feito, pesquisas da própria INSS mostrando o número de afastamento, aumento de afastamento, e depois pegando os números da própria empresa e comparando no final. Entendi. E qual o tamanho dessa empresa? A partir de qual tamanho que já daria para fazer esse trabalho? Então, qualquer tamanho, de um funcionário a 10 mil funcionários. Acho que não tem tamanho. Já é possível, É a vontade do empreendedor, né, do dono da empresa, aumentar o tamanho da empresa, aumentar o bem-estar do colaborador, porque eu falo assim, existe uma frase muito boa, que 100% dos funcionários são pessoas. 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, quando o dono da empresa começa a olhar para as pessoas, ele tem um resultado maior, obviamente. Se você cuida bem do seu colaborador vai cuidar bem do seu cliente. É uma coisa lógica que a gente precisa, né, demonstrar em forma de números, infelizmente, mas a gente precisa provar em forma de números. Sim, sim. Então, quando você tem esse olhar para o colaborador, ele consegue te entregar mais resultados e sua empresa, consequentemente, vai aumentar. Só que isso não é de uma hora para outra. Né? Contratei uma psicóloga aqui e aí mês que vem já dobrei meu faturamento. Não. Vou ter meus resultados. É igual uma psicóloga que vem para cá, recém, né? Veio da cidade, igual eu estou vindo para cá. Em um mês eu não vou ter 10 pacientes, eu não vou ter agenda lotada, eu não vou ter 10 milhões de... Não. Existe um processo caminho, de maturação, existe né, toda uma sequência para você poder caminhar. Então tem que ter paciência, mas tem que ter esse olhar para pessoas e agir. Sim. E você, com essa experiência que você tem dentro desse âmbito, você consegue também aí olhar para o outro lado, né? Como empreendedor. O que você utiliza, né? Porque você tem os dois lados. Você já teve o papel ali de funcionário, de intermediar os dois ali. Sim. E agora você é empreendedora, responsável por você mesma, pelo seu, né, seu faturamento. Eu empresa. O que você utiliza? É até uma dica para quem, né, também está assistindo, para quem pensa nessa carreira. Então, eu utilizo me forçar a me comunicar mais, né, porque eu não tenho uma comunicação tão boa assim. Né, eu me forço a falar, eu me forço a estar em network, me forço a estar em movimento, a fazer contato com pessoas. Eu acho que eu estou, falando pessoalmente, né, acho que eu estou descobrindo que eu consigo superar os meus medos, consigo superar as minhas vergonhas e que é possível sim. Né? Se outra pessoa conseguiu, por que eu não posso conseguir? Basta, né, ter um objetivo claro, né, e me desenvolver para que eu possa alcançar aquele objetivo. Tem que ter um plano e seguir aquele plano. Obviamente, vou ajustar a rota, né, de repente vou ter que ir para outro caminho, vou ter que retroceder alguns passos, mas eu preciso continuar. Preciso me movimentar para alcançar aquele meu objetivo. E para alcançar aquele meu objetivo, eu preciso fazer coisas que eu não gosto. Obviamente. Então, fazer o que precisa ser feito. Fazer o que precisa ser feito, exatamente. É brincadeira de adulto. Tem que fazer o que precisa ser feito, e é fato, né? É claro, não vou me expor a ponto de ficar doente, de eu não conseguir fazer as coisas. Existe um limite, né? O que a gente está falando aqui o tempo todo. Sim. Mas precisa ter um movimento. Se não tiver um movimento... Então, acho que, para mim, é esse aprendizado de conseguir fazer as coisas que eu achava que eu não conseguiria e que eu não me desenvolveria. Então, aos poucos, eu estou aprendendo algumas coisas e evoluindo aos poucos. Entendi. Eu queria só dar uma repassada na questão da empresa. Porque, assim, você falou... A Sigrid fez uma pergunta de qual o tamanho da empresa, né? Então, você falou desde a empresa que tem um funcionário até uma empresa grande. Mas a pergunta bem objetiva, por que a empresa deve se preocupar com a felicidade do funcionário? Porque traz mais resultado para ele, financeiramente falando. E como mostrar isso? Através de métricas de turnover, de outras empresas que conseguiram desenvolver, dados do INSS, que, né, saúde mental, afastamento de saúde mental das empresas, com esses dados que a gente já tem em pesquisas anteriores, empresas anteriores, mostrando, olha, saiu de tantos faturamento para X faturamento. O que ele fez? E aí, uma coisa importante falar, não é porque está na moda que tem que ser feito. Ah, aquela empresa que deu resultado bom, fez uma palestra de, sei lá, de resiliência e foi super bacana. Ok, mas a sua empresa não precisa de resiliência, precisa de comunicação. Então, temos que fazer palestras sobre comunicação.
Entendeu? Não é Entender qual que é o problema para agir sobre ele. É isso. É justamente isso, né? O que é uma falha muito grande em nós que estamos empreendendo e nas empresas que já estão grandes, né? Porque Ela, a às gente vezes, olha ela assim não pro entende. outro, né? Ah, o outro deu esse resultado, então vamos fazer a mesma coisa, vamos seguir o É. passo a passo. Não tem. Né? Qual o seu problema? O seu problema é diferente do problema dele, então não tem como fazer a mesma coisa que ele. Né? Eu quero um bolo de laranja com coco. Eu não vou pegar um morango porque o outro fez um bolo de morango. Não, meu problema tem que ser resolvido com laranja e coco, é isso. Sim, sim. E Tayla, agora falando sobre você e a clínica. Como você pode ajudar as pessoas na clínica? Por que eu vou entrar em contato com a Tayla e contratar a Tayla como psicóloga? Como ela vai poder me ajudar? Então, vou ajudar direcionando a carreira para que você possa ser feliz no trabalho, para que você possa ter mais resultado, que você possa diminuir a sua ansiedade, diminuir o seu estresse. Eu falo assim, existem muitas pessoas que fazem o que não amam. Obviamente, tem boletos para pagar, tem contas para pagar e a gente não pode se dar o luxo de ficar escolhendo muito trabalho. Sim. Ok, você pega o primeiro trabalho que aparecer para pagar os seus boletos. Mas e a partir daí? Você vai fazer o quê? Você vai continuar nessa empresa eternamente ou você vai criar um planejamento para sair daquela empresa? Você vai juntar dinheiro, vai pagar suas contas, vai ter um objetivo, vai fazer uma faculdade, vai começar um curso para alcançar aquele objetivo. E nesse período que eu estou nessa empresa, que eu não quero estar lá, eu estou lá porque eu tenho que pagar meus boletos. Então, aí você vai fazer esse planejamento. Eu quero sair dessa empresa, por exemplo, eu estou na área de TI, quero ir para uma multinacional. O que essa multinacional pede de qualificação? Pede curso XYZ. Eu vou me programar para fazer o curso XYZ. Vou gastar menos do que eu recebo. Mas eu estou com muita dívida. Ok, parcela a dívida, se organiza, fica aí 1 ano e meio pagando dívida e no próximo ano e meio você vai juntando um pouquinho do seu dinheiro. É planejamento. Tudo bem. E eu falo isso, sim, de experiência própria, porque eu já fiz a loucura de pedir demissão de uma empresa sem planejamento nenhum. Entendeu? Eu entrar justamente nesse caso. Porque assim, isso. Eu fiz planejamento, eu já sei que eu quero chegar lá na multinacional, eu fiz um planejamento financeiro, eu já estou com foco, só que eu não quero ir trabalhar. Então eu vou trabalhar nessa empresa batendo o pé, atendendo mal. É isso. Como você vai me ajudar, Tayla, nesse meu dia a dia, para eu chegar lá na frente? Eu vou te mostrar as suas qualidades. A gente vai fazer um teste de personalidade, vai fazer o teste VIA da psicologia positiva. Você vai entender quais são suas qualidades, quais são as suas habilidades e colocar isso em prática dentro da empresa que você está, para que quando você chegar lá na empresa multinacional que você quer, você já está treinado, já está colocando isso em prática, vai ser mais fácil de você sobreviver, né, àquela multinacional. Então você vai fazer todo o teste nessa empresa que você está hoje. Mas meu líder é tóxico, a empresa é tóxica, eu tenho assédio isso, assédio aquilo. Ok, você vai, se tiver, né, obviamente nem todas as empresas têm canal de denúncia, você vai denunciar e vai fazer a sua parte. Você não vai simplesmente, igual criança, você não quer mais. Eu já fiz isso, tá? Não, eu vejo isso quase que diariamente. Não, é diferente, olha só, é diferente de uma empresa estar te realmente adoecendo e você precisa se afastar. Aí é uma questão da empresa. Então, isso o outro está te adoecendo, então eu entendo que é o outro, não sou eu, me afasto, vou para um próximo que não me adoeça. Agora, e se não é a empresa e é aquela birra ou aquela, assim, a minha inconsciência de que o problema não é ele, sou eu, sabe? Isso a terapia vai te mostrar. Porque aí pode acontecer de, inclusive, eu entender e acabar gostando naquele lugar. Que não tá tão Sim, ruim que não assim. tá tão ruim Porque assim. você começa também a se sentir útil naquele lugar. Quando você tem todas, né, as suas potencialidades, qual que é a minha força principal aqui, você começa a se sentir útil. Exatamente. E aí você começa a entregar resultado. E aí o seu líder começa a ver o seu resultado. E fala, cara, não é que esse cara aí tem futuro? Não é que ele melhorou? E aí talvez seja até promovido. Então fazer as coisas de forma positiva. Exato. Mas não é pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Não, uma são coisas ação diferentes. Consciente do que você está fazendo. O que a gente diz, como eu disse, né, nós somos evangélicos,
E a gente diz sempre assim, sempre que fizer algo, faça bem feito. Faça para Deus. Faça o máximo que você está fazendo. Não é a minha área, ok, mas o máximo que eu puder fazer para isso, eu vou fazer. Porque aquilo pode ajudar outra pessoa, vai me mostrar, vai me deixar feliz porque eu estou fazendo o máximo, mas não é aquilo. Né? Meu filho joga futebol. O Bento tem 6 anos, joga futebol. Ele gosta de fazer gol. Só que tem que ensinar ele que tem que defender também. Ele gosta de ficar com a bola, mas eu tenho que ensinar ele que ele tem que tocar a bola para os outros amiguinhos e não sair driblando sozinho. Então é o entender que o trabalho em conjunto pode fazê-lo feliz também. Sim, né? e ter um planejamento, gente, ter um objetivo. Eu falo muito sobre isso, é muito importante. Se você está numa empresa que você não gosta, fazendo um trabalho que você não gosta, e você não tem um plano, não tem um objetivo, isso vai piorar. Porque você vai ficar infeliz. Ah, para onde eu vou? Não sei. O que você quer fazer da vida? Não sei. Ou melhor, eu sei, quero sair dessa empresa. Né? Mas tá, ok, você quer sair dessa empresa, você quer ir para onde? Ah, não sei. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter um objetivo. Ah, qual objetivo? Ah, não tem objetivo. Gente, se ninguém tiver objetivo, o objetivo vai ser: se torne uma pessoa melhor, desenvolva, né? Cresça. O básico do básico. O básico do básico, exatamente. Né? Desenvolver a espécie, evoluir a espécie, seja uma pessoa boa. E aí você vai tomando consciência no dia a dia e vai melhorando até conseguir alcançar seu objetivo. Entendi. Você falou um pouquinho dos erros que você também já cometeu, né? Agora, com mais experiência, o que você falaria para a Tayla lá de trás, a recém-formada? Falaria para não ter medo, acreditar mais nela e ser menos impulsiva, de repente. Ter um pouquinho mais de paciência e não acreditar nas bobeiras que as pessoas falam, né? Porque, assim, voltando a falar de carreira, muita gente opta por uma carreira porque o pai o vizinho e aí achou bacana e o pai falou que dá dinheiro. Não, você tem que ir onde sua habilidade está, onde você ama. É claro, de novo, no início não vai ser fácil, não vai ser de uma hora para outra, mas você precisa construir esse plano e seguir o plano. Então, faz o que dá hoje, fica num trabalho que você não gosta, fazendo o que você não gosta, mas tem um planejamento. Ah, mas está muito, eu estou doente. Aí é diferente, aí você vai se afastar por motivo de doença. Ok, mas não está doente, está, né, insuportável, não estou aguentando, quero sair, faz esse exame de consciência, vai para uma psicoterapia, identificar suas potencialidades, trabalhar suas potencialidades, colocar as suas potencialidades em prática para você ver que a mudança vai acontecer. Sim, sim. Muito legal. Vamos indo para o final. Eu acho que a gente teria assunto aqui para falar por demais, por horas e horas, mas infelizmente a gente tem um horário. Assim, fico muito feliz de tê-la recebido aqui. Acho que foi bacana, né? Abrir esse espaço para a gente falar sobre empresas, sobre as dores lá do RH, das pessoas, né, que estão trabalhando, estão iniciando, né? Começar a entender o próprio psicólogo iniciando carreira, né? Para ele entender que é uma área que está em crescimento, sim. A gente falou um pouco, né, do essa área em crescimento, mas o que a clínica também vai te trazer, como você pode pegar essa experiência e trazer para o lado da clínica. Sim. Tem mercado de tudo quanto é lado, né? Então, para ir para o final, queria que você deixasse um recado para os nossos assinantes, né, para as pessoas que nos assistem, sobre essa área, sobre a psicologia, sobre a vida, sobre larga tudo e vai morar no interior. Né? Larga tudo, vem para sua pessoa, perdeu Não, pelo amor de Deus. Divide um pouco, vai para outras cidades. Tô brincando. Eu acho assim, é descobrir o que ama, né? Ah, já descobri o que eu amo. Então faz um planejamento para conseguir alcançar, fazer aquilo que você ama. Né? Não seja impulsivo, né? Tenha suas contas em dia, tenha um planejamento financeiro, tenha um planejamento de carreira. Não mude quem você é para agradar aos outros, né? Faça aquilo que tem que ser feito. Brincadeira de adulto, né? A gente falou aqui. Sim. Então, foque no seu plano, descubra suas potencialidades, supere seus medos. Faça psicoterapia, que isso vai te ajudar a alcançar seu objetivo, porque psicoterapia não é só para, né, antigamente falava, não é só para louco, só para maluco, só para quem tem problema, não.
Psicólogo hoje te ajuda a alcançar seu objetivo, a melhorar como pessoa. Para quem quer evoluir. A desenvolver suas potencialidades, descobrir quais são as suas potencialidades. Então, acho que o recado maior é esse. Descubra a sua potencialidade, coloque ela para o mundo e se movimente. Ótimo, perfeito. E você, meu amor, para a gente finalizar? Eu tô com um monte de dúvidas e perguntas aqui. Eu acho que valeria um segundo episódio para a gente falar um pouco mais. Mas quero te agradecer por tirar essas dúvidas. Trouxe um olhar, né, diferente agora para a área da psicologia, para quem está estudando, para quem está buscando ganhar mercado de trabalho. Aí tem bastante coisa interessante. Bacana. É isso. Mais uma vez, também quero te agradecer. As portas estão abertas. Virão outros episódios, tenho certeza disso. Espero que você possa vir. Trazendo mais conhecimento agora da clínica, que eu tenho certeza que vai ampliar cada vez mais. A gente pode fazer um aprofundamento da psicologia positiva, do burnout, da ansiedade. Sim. Tá aí um bom tema, né? A gente fazer um podcast, um episódio só sobre burnout, né? Sobre essa questão, acho bacana isso. Vamos fazer sim. E eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que ficaram aqui conosco até agora. Quero pedir a vocês que não se esqueçam de compartilhar o nosso podcast, de se inscrever no nosso podcast, comentar, coloque aqui as suas perguntas, pode perguntar as coisas para a Tayla, tenho certeza a Tayla vai responder para nós, tá bom? Não esqueça de assinar, de clicar no sininho para o próximo episódio você ficar ciente disso e compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Estamos aqui para auxiliar, para nos ajudar, ok? Até o próximo episódio. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.